Os Escolhidos, capítulo 35. Corá lidera uma rebelião. Os juízos que caíram sobre os israelitas acalmaram as murmurações e a revolta por algum tempo, mas o espírito de rebelião ainda estava no coração do povo. Armaram então uma conspiração planejada com cuidado para tirar a autoridade dos líderes indicados pelo próprio Deus. Corá, o líder desse movimento, primo de Moisés, era um homem de habilidade e influência. Ficou descontente com seu cargo e desejava exercer a função digna de sacerdote. Por algum tempo, Corá se opôs à autoridade de Moisés e Arão em segredo, pois não ousava se rebelar abertamente. Então ele desenvolveu um plano audacioso para derrubar tanto a autoridade civil como a religiosa. Datã e Abirão, dois príncipes, aderiram aos seus planos ambiciosos e combinaram dividir as honras do sacerdócio com Corá. O sentimento que havia entre o povo favorecia os objetivos de Corá. Na amargura de sua frustração, as dúvidas, a inveja e o ódio que sentiam antes voltaram. E eles começaram a criticar o paciente líder mais uma vez. Esqueceram-se de que estavam sob a direção divina, de que a presença de Cristo ia adiante deles e que Moisés recebia dele todas as instruções. Não querendo aceitar a sentença de morrerem no deserto, passaram a acreditar que não era Deus, e sim Moisés que havia pronunciado este castigo. Embora os sinais do desagrado de Deus para com a rebelião anterior fossem recentes, a lição não foi levada a sério. Aquele que leu os segredos do coração deu ao seu povo o aviso e as instruções necessárias para que não fosse enganado por esses homens mal intencionados. Os israelitas viram os juízos de Deus caírem sobre Miriam por causa de sua inveja e queixas contra Moisés. O Senhor declarou: "Com ele falo face a face. Por que não temeram criticar meu servo Moisés?" Números 12, verso 8. Essas instruções não foram dadas a Arão e Miriam somente, mas a todo Israel. Corá e seus companheiros que participaram da conspiração estiveram entre aqueles que subiram ao monte com Moisés e viram a glória divina. Mas abrigaram em seu coração uma tentação leve, a princípio, até que sua mente passou a ser controlada por Satanás. De início falavam em segredo uns com os outros sobre o seu descontentamento, e depois com os dirigentes de Israel. Por fim, acabaram realmente acreditando que estavam agindo motivados por seu zelo para com Deus. Conseguiram convencer 250 príncipes. Com o apoio desses homens influentes, eles se sentiram confiantes de que poderiam melhorar muito a administração de Moisés e Arão. O ciúme deu lugar à inveja à rebelião. Enganaram-se a si mesmos e uns aos outros, pensando que Moisés e Arão tinham, por eles mesmos, assumido os cargos que ocupavam, que esses dois líderes tinham se exaltado ao assumirem o sacerdócio e o governo. Diziam que eles não eram mais santos que o povo e que isso seria o suficiente para estarem no mesmo nível de seus irmãos, que também eram favorecidos com a presença e proteção de Deus. O método de Corá: elogiar o povo. Corá e seus companheiros apelaram para o apoio da congregação. Declararam ser um erro dizer que as queixas do povo tinham trazido a ira de Deus sobre eles. Diziam que o povo não tinha cometido nenhum erro, pois desejavam apenas fazer valer os seus direitos. Afirmavam que Moisés era um governador autoritário que considerava o povo pecador, sendo que eles eram um povo santo. Aqueles que deram ouvidos a Corá passaram a acreditar que suas dificuldades teriam sido evitadas se Moisés tivesse agido de maneira diferente. Concluíram que tinham sido expulsos de Canaã em consequência da má administração de Moisés e de Arão. Se Corá fosse seu líder e os animasse, estimulando suas boas ações sem ficar apontando seus pecados, eles teriam uma jornada bem melhor. Em vez de ficarem vagueando pelo deserto, teriam seguido para a terra prometida.
O sucesso de Corá ao falar com o povo aumentou a sua confiança. Afirmava que Deus o havia autorizado a fazer uma mudança no governo antes que fosse tarde demais. Acusação injusta. Muitos não aceitaram as acusações de Corá contra Moisés. Lembravam-se de como esse líder trabalhava de forma paciente e abnegada por todos, e a consciência os perturbava. Assim, Corá viu que era necessário encontrar alguma atitude egoísta da parte do líder. Fez novamente a antiga acusação de que ele os havia levado até ali para morrerem no deserto a fim de ficar com todos os seus bens. Assim que o movimento ganhou força suficiente para garantir uma luta aberta, Corá acusou Moisés e Arão publicamente de roubarem a autoridade. Basta, disseram os conspiradores. A assembleia toda é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Números 16, verso 3. Moisés não tinha suspeitado dessa trama planejada cuidadosamente e, quando ouviu isso, prostrou-se com o rosto em terra. Números 16, verso 4. Apresentando a Deus uma súplica silenciosa. Levantou-se depois calmo e forte. Tinha acabado de receber a orientação divina. Pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Números 16, verso 5. Aqueles que pretendiam ser sacerdotes deveriam vir cada um com seu incensário e oferecer incenso no tabernáculo. Até mesmo o sacerdote Nadab e Abiú tinham sido destruídos por ousarem oferecer fogo estranho, desrespeitando a ordem divina. Entretanto, Moisés desafiou seus acusadores a levar a questão perante Deus, caso desejassem se arriscar a seguir em frente com isso. Em uma conversa particular com Corá e seus companheiros levitas, Moisés disse: Não lhes é suficiente que Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si a fim de realizarem o trabalho do tabernáculo do Senhor? Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para juntos dele. E agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntam. Quem é Arão para que se queixem contra ele? Números 16, versos 9 a 11. Datã e Abirão não tinham assumido uma atitude tão ousada como Corá, e Moisés os chamou para comparecerem diante dele, a fim de ouvir as acusações que tinham contra ele. Cheios de arrogância, recusaram-se a reconhecer sua autoridade. Não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel para matar-nos no deserto? E ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde manam leite e mel, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. Números 16, versos 13 e 14. Assim, eles declararam que não mais se submeteriam a ser guiados como homens cegos, ora para Canaã, ora para o deserto, de acordo com os ambiciosos planos de Moisés. Eles o retrataram como o pior tirano e usurpador de todos. Também o responsabilizaram por sua expulsão de Canaã. Moisés não procurou se defender. Apelou solenemente a Deus na presença da congregação e implorou que ele fosse o seu juiz. A grande prova. No dia seguinte, os 250 príncipes, liderados por Corá, apresentaram-se com seus incensários, enquanto o povo estava reunido do lado de fora, aguardando o resultado. Não foi Moisés que os reuniu para ver a derrota de Corá e seu grupo. Os rebeldes, em sua presunção cega, convocaram o povo para testemunhar sua vitória. Grande parte da congregação se posicionou ao lado de Corá. Corá se retirou da assembleia para se reunir com Datã e Abirão, quando Moisés, acompanhado dos 70 anciãos, desceu com um último aviso aos homens que tinham se recusado a ir até ele.
Sob a direção de Deus, Moisés disse ao povo: Afastem-se das tendas desses ímpios. Não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. Números 16, verso 26. O povo obedeceu, pois o sentimento de aproximação de um juízo repousava sobre todos. Os chefes dos rebeldes se viram abandonados por aqueles que tinham enganado, mas permaneceram cada qual com sua família à porta de suas tendas, em desafio à ordem divina. Moisés então declarou para que toda a congregação ouvisse: Assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas, que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, sepultura, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Números 16, versos 28 a 30. Assim que ele acabou de falar, a terra se abriu e os rebeldes caíram vivos no abismo, com tudo o que possuíam, e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Números 16, verso 33. O povo fugiu, condenando-se como participantes do pecado. Os juízos ainda não tinham terminado. Desceu fogo da nuvem e consumiu os 250 príncipes que tinham oferecido incenso. Esses homens não foram destruídos com os líderes dos conspiradores. Foi permitido que vissem o seu fim e tivessem a oportunidade de se arrepender. Como eles concordavam com os rebeldes, acabaram partilhando de sua condenação. A congregação inteira teve sua culpa, pois, em maior ou menor grau, todos demonstraram alguma simpatia para com eles. Aqueles que se permitiram ser enganados ainda tiveram tempo de se arrepender. Jesus, o anjo que ia adiante dos hebreus, estava procurando salvá-los da destruição. Os juízos de Deus tinham vindo muito perto, como um apelo para se arrependerem. Se aceitassem a liderança divina, poderiam ser salvos. Contudo, sua rebelião não foi curada. Naquela noite, eles voltaram aterrorizados para suas tendas, mas não arrependidos. Tinham sido elogiados por Corá até acreditarem que eram um povo muito bom, injustiçado e maltratado por Moisés. Alimentaram a esperança de que uma nova ordem de coisas estivesse para ser estabelecida, na qual a reprovação seria substituída pelo elogio e a ansiedade e o conflito pela comodidade. Os homens que morreram tinham proferido palavras agradáveis e demonstrado grande interesse e amor por eles. E o povo concluiu que, de alguma forma, Moisés tinha sido a causa da destruição deles. Os israelitas se propuseram a matar Moisés e Arão. Aquela noite de provação não foi passada em arrependimento e confissão, mas em encontrar um meio para rejeitar as evidências de que eram os maiores pecadores. Eles ainda alimentavam ódio contra os homens designados por Deus e se uniram para resistir à autoridade deles. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: Vocês mataram o povo do Senhor. Números 16, verso 41. E estavam a ponto de agir violentamente contra seus fiéis e abnegados líderes. O amor de Moisés por Israel. A glória divina apareceu na nuvem sobre o tabernáculo e uma voz falou a Moisés: Saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Números 16, verso 45. Nessa terrível crise, Moisés se demorou, demonstrando o interesse de um verdadeiro pastor pelo rebanho ao seu cuidado. Suplicou que Deus não destruísse o povo que ele mesmo havia escolhido. Entretanto, o responsável por executar juízo já tinha saído. A praga já estava fazendo sua obra de morte. Por orientação de seu irmão, Arão pegou um incensário, foi para o meio da congregação e fez expiação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Números 16, versos 47 e 48. Mas não até que 14.700 pessoas fossem mortas.
O povo então não teve outra saída a não ser crer na indesejável verdade de que deveriam morrer no deserto. Nós morreremos, exclamaram eles. Estamos perdidos, estamos todos perdidos. Números 17, verso 12. Eles confessaram que tinham pecado, rebelando-se contra seus líderes e que Corá e seus companheiros tiveram uma punição justa da parte de Deus. Não existem ainda hoje os mesmos males que originaram a ruína de Corá? O orgulho e a ambição estão espalhados por toda parte, abrindo as portas para a inveja e luta por poder. As pessoas estão longe de Deus e sendo arrastadas para as fileiras de Satanás sem perceber. Assim como Corá e seus companheiros, muitos pensam, planejam e trabalham tão desesperadamente para se engrandecer e conquistar a simpatia de outros que estão prontos a deturpar a verdade, caluniando e traindo os servos do Senhor. Ao repetirem seus atos de falsidade, acabam acreditando que tudo é verdade. Os hebreus não estavam dispostos a se submeter às orientações e restrições do Senhor. Não aceitavam ser corrigidos e reprovados. Esse era o segredo de suas murmurações contra Moisés. Ao longo de toda a história da Igreja, os servos de Deus têm enfrentado o mesmo espírito. A rejeição da luz obscurece a mente e endurece o coração, tornando mais fácil dar o próximo passo no pecado e rejeitar uma luz ainda mais clara, até que os hábitos errados acabam se firmando. Aquele que prega a palavra de Deus e condena o pecado, muitas vezes é visto com ódio por outras pessoas. Para acalmar a consciência com mentiras, os que alimentam o ciúme, que se sentem ofendidos, semeiam a discórdia na igreja e enfraquecem as mãos daqueles que trabalham para o seu crescimento. Os invejosos e os críticos procuram deturpar cada avanço feito por aqueles a quem Deus chamou para liderar sua obra. Foi assim no tempo de Lutero, dos irmãos Wesley e de outros reformadores. Assim é hoje também. Corá e seus companheiros rejeitaram a luz até que se tornaram tão cegos que as mais surpreendentes manifestações do poder divino não foram suficientes para convencê-los. Atribuíam todas elas a fonte humanas ou satânicas. O povo fez o mesmo, embora estivessem diante da mais convincente prova do desagrado de Deus, atribuíram seus juízos a Satanás, afirmando que Moisés e Arão causaram a morte de homens bons e santos. Cometeram pecado contra o Espírito Santo. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, disse Cristo, será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Mateus 12, verso 32. É por meio do Espírito Santo que Deus se comunica conosco. E aqueles que rejeitam essa ação como sendo de origem satânica, cortam o canal de comunicação entre eles e o céu. Se rejeitamos a obra do Espírito, não há mais o que Deus possa fazer por nós. Ficamos desligados de Deus e o pecado não tem remédio para curar a si mesmo. Deixa-nos só, Oséias 4, verso 17, é a ordem divina. Então, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Hebreus 10, versos 26 e 27. O fim do capítulo 35.